O que é a timidez para você? Para alguns, pode ser um fardo. Para outros, besteira. Alguns podem até não saber o que é a timidez. Para mim, ela é uma pedra no meio do caminho. Mas e se a gente conseguisse remover essa pedra? Até onde a gente conseguiria chegar? Qual seria o nosso verdadeiro potencial comunicativo? Deixa eu te contar um pouquinho mais da minha história. Há 4 anos atrás, ainda na pandemia, eu me considerava mais introvertido do que tímido. Eu tinha um ou outro amigo que, inclusive, compartilhavam dessas características comigo. Entretanto, gostaria de ter feito mais amigos. Mas e se eu tropeçasse numa pedrinha bem na frente da pessoa com quem eu gostaria de conversar? Se ela não gostasse do jeito que eu falasse, do jeito que meu cabelo estava, ou se ela simplesmente não gostasse de mim? A timidez me fez perder diversas oportunidades. E se eu tivesse continuado do mesmo jeito? A timidez é algo muito sério, e por causa disso, a gente não deve confundir ela com termos muito parecidos, como a introversão, onde a pessoa prefere o seu espaço pessoal, sem se sentir ansiosa ao se comunicar com outras pessoas, com ser antissocial, onde a pessoa desrespeita as normas sociais ou os direitos das outras pessoas, ou até mesmo com a fobia social, onde a pessoa entra em um completo estado de pânico quando se encontra em certas situações. E afinal, de onde vem a timidez? A timidez pode ser gerada por 3 fatores. Talia Ely, professora da genética do desenvolvimento e do comportamento no King's College London, afirma que 30% da timidez é gerada pela genética. Ela também diz que o restante disso é gerado a partir do ambiente, ou seja, a partir da maneira que você foi criado ou até mesmo fruto de algum trauma que você teve durante sua vida. No meu caso, acredito que a minha timidez seja uma mistura desses 3 fatores. E o que aconteceu para que isso mudasse em mim? Em uma apresentação da escola, eu percebi o quanto eu era bom e o quanto eu gostava de me comunicar. E a partir daí, foi um passo de cada vez. Eu encontrei uma matéria da Forbes que fala sobre soft skills e como, cada vez mais, elas estão sendo requisitadas pelo mercado de trabalho. Nessa matéria, 6 de 11 soft skills envolviam você ter um diálogo com alguém de alguma forma. E é aí que o problema da timidez se expande. Imagine que você está numa entrevista de emprego. Mesmo que você tenha todas as qualificações necessárias, a timidez pode fazer com que você não se comunique com clareza e confiança, o que pode levar o entrevistador a julgar errado as suas habilidades. Isso pode levar à perda do emprego. Assim, a timidez que antes era só um problema social passa a afetar diretamente seu crescimento profissional. E o que fazer para vencer essa barreira? No meu caso, foi um processo demorado e até hoje não sei ao certo se venci. Entretanto, houve um progresso significativo. Isso só foi possível porque eu me encontrei num ambiente que me acolhesse e me permitisse crescer. Sem isso, muito provavelmente continuaria tendo a mesma ansiedade ao me comunicar, ou poderia até mesmo ter piorado. E também, não foi do nada que tudo melhorou. Todo dia eu penso que eu preciso ser um pouquinho melhor do que ontem. Um pouquinho menos tímido, um pouquinho mais comunicativo, sempre mais um pouquinho. Atitudes simples, como conversar com alguém fora do seu ciclo social, ou quem sabe, só dar um oi, podem parecer muito pequenas, mas elas fazem um grande papel quando se trata de vencer a timidez. Ainda hoje, eu me sinto nervoso quando eu vou falar para um público grande de pessoas, ou quando eu vou falar com alguém que eu não tenho tanta intimidade assim. Entretanto, aprendi que isso não pode me limitar, e eu espero com que eu tenha falado aqui, você consiga entender isso também. Não deixe que a timidez te atrapalhe. Lute por tudo aquilo que você deseja conseguir. Vá com calma e tente sempre mais, um pouquinho.